Então, assim, a gente vai começar falando sobre a apneia do sono, né? A apneia do sono, ela é considerada pelo número, né, pelo quantitativo que ela atinge na população, quase uma doença de saúde pública, né, doutor Rafael? A gente tem uma estatística recente que ela atinge quase 1 bilhão no mundo inteiro. E o Brasil está em terceiro lugar entre os países onde nós temos mais prevalência de distúrbios respiratórios do sono, entre eles a apneia do sono. E no Brasil nós temos aí 33% da população sofrendo com esse distúrbio. Ou seja, quase 70 milhões de brasileiros sofrem com esse distúrbio e apenas 15% estão realizando o tratamento. Né? Então, assim, a gente vê que é uma coisa muito preocupante isso, porque é uma doença, né, a apneia do sono, que é um distúrbio que acontece durante o sono e que vai desencadear vários outros problemas de saúde. Isso. E a gente só tem 15% tratando, né? Isso realmente é uma coisa, é uma problemática que nós temos, né? E aí a gente vê, eu gostaria de que o senhor me dissesse, assim, falasse pra gente, qual é a maior dificuldade que você vê, assim, o paciente? É chegar no diagnóstico, é descobrir que o paciente tem apneia do sono, né? Como é como é que você vê essa dificuldade da gente conseguir tratar o paciente, de chegar no tratamento? Bom, no dia a dia da clínica, eu vejo dois funis importantes assim. O primeiro é, como tu acabaste de falar, chegar no diagnóstico de apneia do sono. A primeira coisa é entender assim, o que que é a apneia do sono, né? Bom, eu acho que a gente, pelo menos no meu canal, também tem o canal no Instagram, então a gente já bateu muito nessa tecla, mas pode ter alguém que ainda não sabe o que que é a apneia. Então, a apneia nada mais é do que você ter um tempo sem respirar, ficar mais de 15 segundos sem respirar. E aí, quando a gente fala de apneia do sono, a gente está falando que durante o sono, aquele paciente, involuntariamente, ele para de respirar por mais de 15 segundos. E é isso aí provoca um leque de alterações aí no organismo. Mas a gente estava falando de chegar no diagnóstico. Bom, voltando a esse ponto. O que que são os dois funis principais que eu vejo? O primeiro é o funil do diagnóstico, principalmente na questão do SUS, porque esse exame é um exame que dificilmente o paciente vai conseguir fazer pelo SUS. Então você tem que procurar, bom, no nosso caso, como profissionais da saúde preocupados com a saúde dos pacientes que nós estamos vendo, de uma forma, como tu falaste, é um problema de saúde pública, né? Então a gente tenta ajudar da nossa forma o paciente que não tem acesso a isso. Então, Ao diagnóstico, ao ao diagnóstico, exame. ao exame. Sim. Então, um dos problemas é o diagnóstico, que você não consegue facilmente pelo SUS. Então, a forma que a gente encontra, que eu acho que eu encontro e que você encontra, é tentar baratear para que o paciente possa ter Acesso. acesso a esse diagnóstico. Não pensando em lucro, em nada disso, mas pensando na saúde e nas consequências que a falta daquele diagnóstico pode causar. E o outro ponto também tem relação com. Bom, você já deu o diagnóstico, mas tem uma relação cultural aí. O paciente se convencer de que ele realmente precisa tratar aquilo. Porque eu faço uma analogia sempre no consultório, que é como se fosse uma hipertensão arterial, né? Então você tem uma hipertensão ali e que naquela hora ela não está dando sintoma nenhum. Você está bem de vida, está vivendo sua vida normal, mas se você não tratar, vai chegar a conta uma hora. Se você, então, hipertensão é uma doença crônica, né? Uma Então, doença se crônica. ele não tomar, o paciente não tomar o remédio da hipertensão, da pressão arterial todos os dias, conforme foi prescrito, ele vai ter uma consequência, porque em qualquer momento ele pode ter um pico hipertensivo e evoluir para um derrame, um AVC, né? Exatamente. Ou então ter um outro problema, né? Então, assim, um infarto, alguma coisa assim. Então, ele precisa tomar a medicação
certinho. A mesma coisa é a apneia, porque ela também é uma doença crônica, Exatamente. né? E aí, isso eu vejo como um dos funis de empecilho no tratamento, né? O paciente, ele sabe, ele conseguiu passar dessa parte do diagnóstico, mas você vai ter que convencer ele que aquilo ali faz mal para ele. Então, imagina, eu estou bem aqui, e de uma hora para outra alguém chega para mim e fala que eu tenho uma doença crônica que daqui a 15 anos eu vou ter um AVC. Mas eu estou bem. E aí eu tenho que começar a me tratar agora para. É como se fosse um investimento para daqui a 15 anos, né? Mas é um Exatamente. investimento na sua saúde, né? Não um Exato. investimento financeiro, né? Então, É, esse é um grande impasse que a gente tem de convencimento do paciente de que ele realmente precisa fazer o tratamento e que aquele tratamento não é só, comprei o CPAP, fiz uma cirurgia e acabou. Não. A apneia do sono, o ronco, a apneia do sono é uma coisa crônica que nós temos que estar preocupados aí de uma forma constante. Então, você é um paciente que você vai ter um acompanhamento aí exatamente. para A o longo resto da prazo, vida, a é. longo prazo. É. Isso é muito importante você tocar nesse assunto, porque é a educação, né? Você educar o paciente. Então, o paciente, a pessoa, ela precisa entender o problema, né? Então, assim, quando a pessoa entende que ela tem um distúrbio no sono e o que que esse distúrbio vai causar para a saúde dela, vai desencadear, quais são as consequências da apneia do sono, né? Se ele não tratar daqui, inclusive tem estudos que mostram que diminui a sobrevida da pessoa em 10 anos se a pessoa tem apneia e ela não trata, né? Então isso é muito sério. Mas é como você mesmo relatou, a pessoa, ela tá bem durante o dia e ela assim, como é um distúrbio que acontece durante o sono e a pessoa geralmente, em alguns casos, na verdade, na maioria dos casos, ela tá dormindo, tá naquele sistema, naquela zona de inconsciência, e ela não percebe que ela tem apneia, né? Que ela tem as paradas respiratórias. E aí ela não percebe isso acontecendo durante o sono. Então ela não consegue entender a dimensão do problema, né? Ela ronca, ela também não percebe o ronco, e ela tem apneia e não percebe a apneia. Então, realmente é uma doença que ela é desafiadora a gente tratar porque o paciente ele precisa entender o problema para que ele esteja engajado no tratamento, na terapia. Como você mesmo disse, não adianta comprar o CPAP sozinho. Comprei tenho uma apneia, comprei um CPAP. Fiquei com o CPAP e agora? Não é o CPAP que vai fazer o tratamento dele sozinho, é um equipamento. Então, por trás do CPAP, tem que ter um profissional capacitado na área do sono para conduzir o tratamento da apneia do sono, né? Mas o convencimento, o esclarecimento, ele é muito importante. Por isso, a gente precisa realmente demanda tempo, mas você precisa orientar bem o paciente, o diagnóstico e o que fazer, né? As consequências dele não tratar, né? Então, realmente, isso aí é muito sério. E assim, é uma coisa nova, então você vai conversando com o paciente e explicando, né? Realmente eu concordo contigo que o diagnóstico é o grande, né? Um dos grandes impasses para o paciente tratar, porque se ele não tem diagnóstico, ele não vai chegar no tratamento, né? Exatamente, é. Então, a gente precisa realmente fazer um bom diagnóstico para determinar, inclusive, qual vai ser o tratamento, né? Nem toda apneia do sono é tratada com CPAP, né? Exatamente. E assim, quais são as principais queixas para você falar para a população? Quais são as principais queixas que os pacientes chegam para ti no teu consultório, relatando Excelente, sobre sono? excelente pergunta essa aí. Na verdade mesmo, sinceramente falando, a grande maioria dos pacientes que chegam no consultório com apneia do sono, eu acho que tu já sabe o que que é. É a mulher reclamando do ronco. É, a esposa, né, que A leva o marido. esposa ou a Ou a namorada namorada. reclamando, poxa, meu marido tá dormindo muito, ele se engasga, tá no meio do sono, sem mais nem menos, ele tá lá e se engasga, eu tenho que sacudir ele para ele acordar e voltar a respirar. Porque no meio do sono, o que parece para eles assim, na verdade, como se fosse um engasgo, né? Ele está se Uhum. engasgando.
e que ele, na verdade, está tentando puxar o ar, mas a via aérea aqui está fechando e é o que se parece um engasgo, né? Que eles veem como engasgo. Mas a grande maioria dos pacientes vão chegar no consultório, na verdade, trazidos pelo companheiro. Ou, se não for assim, ele vai chegar com a queixa de que minha mulher pediu para eu vir porque eu estou roncando muito, ela não aguenta mais. É. Ou minha mulher começou a dormir na sala. Eu estou falando minha mulher porque a grande maioria dos pacientes são homens, tá? Mas nós temos a apneia em mulher também.